dia ele faz alguma atividade física. Então, comeu, dormiu, paciente querido, amigo querido, filho querido, pai querido, meia hora de caminhada, que seja, 40 minutos que seja, todos os dias. Ah, mas não dá. Não, tudo bem, o dia que não deu, não deu. Mas no outro dia você começa de novo. Desconectar do celular o mais cedo possível. Em torno de 9 a 10 horas está na cama dormindo. Ah, doutora, mas isso é impossível. Por quê? Exatamente por quê? Gente, tinha uma época que eu estava tão inflamada que chegava 2, 3 horas da manhã, eu olhando para o teto, com insônia. E por que eu estou assim? Aí dá-lhe Rivotril, né? Dá-lhe não sei o quê. Os chás aí não fazem mais efeito, né? Não é mesmo? Agora, é inacreditável que quando você vai por essa estrada, desinflamando o seu corpo através das suas próprias mudanças, mas tem que alguém orientar, né? E quem que vai buscar o conhecimento? É só o médico? Não. Vocês vão procurar o conhecimento também. Voltando a falar, gente, nós temos isso disponíveis. Esses conhecimentos estão disponíveis. E muito. É claro que à medida que a gente vai aprendendo a filtrar também aquilo que é legal e o que não é legal. É ou não é? No início a gente está bem burrinho, né? Eita, acredita em tudo. Depois que você vai vendo as mudanças com você, com o seu filho, com o seu companheiro, com o seu irmão, você fala, cara, isso é verdadeiro. Isso vale a pena. Isso é bom e vai ser muito melhor para mim. Então, desinflamar um corpo não é um absurdo. Um absurdo é a gente continuar inflamando esse corpo. Contribuindo com isso, com essa situação. Então, olha só, os pilares novamente para a gente finalizar essa parte aqui. Tratamento do prato. Tirar os principais. Transgênicos, milho, trigo e soja, leite e derivados, por quê? Porque a vaquinha come ração com milho, trigo e soja transgênico. Ah, mas eu tenho uma vaquinha que come só pasto sem agrotóxico. Beleza. Então, né? Com moderação, hein? Porque o leite é para o bezerro, com moderação. Ah, mas eu tenho o trigo, milho e soja crioulo, caipira, eu planto lá na minha terrinha que meu bisavô plantava, beleza. Sem agrotóxico, beleza. Então, você pode relar nesses alimentos, né? Sem exagero, porque ele é carboidrato, ele é açúcar. Ah, mas o açúcar inflama. Voltamos tudo de novo, né? O açúcar inflama, reduz o açúcar. E retira os 5. Milho, trigo, soja, leite, derivados e cevada transgênica. Aí eu falo assim, gente, vai para a cachaça do bisavô seu, da roça. Cuidado com o etanol é para motor de carro. Mas de vez em quando não vai fazer mal, não. Vai lá para a cachaçinha, vai para o vinho. Então, mas não rela na cevada transgênica, por enquanto. Vai para puro malte, se você for beber cerveja. Vai para puro malte. Com moderação, não vai fazer mal. E vocês vão descobrir que uma vez vocês desinflamando e não estando inflamados ou com o mínimo de inflamação possível, o alimento vai ser muito mais gostoso, você vai comer muito melhor, você vai poder usar nos doces de vez em quando, né? Vai ter muito mais sabor. Eu, quando estava inflamada, ou eu tinha fome demais, que é a tal da compulsão, mas sem prazer, né? Uma compulsão, um negócio, por que eu estou comendo isso? Ou eu não tinha fome nenhuma. Agora eu sinto o sabor do alimento e eu tenho prazer em comer. Isso é o quê? Porque seu metabolismo está legal. Né, gente? Olha só, eu quero mostrar... Deixa eu ver aqui. Cadê o Marcelo? A gente inverteu um pouco, né? A apresentação, né? Mas, então, a base toda da nossa conversa é essa, né? Da questão de se tratar o prato, de não entrar com medicação de uso crônico, ou se uma vez estando numa medicação de uso crônico,
o médico vai ter a ciência e a consciência de retirar essa medicação com sabedoria e deixar somente aquelas estritamente necessárias. Lembra o que eu falei? Existem medicamentos maravilhosos e a gente tem que aproveitar, a modernidade está aí. A modernidade não serviu só para melhorar técnicas de cirurgia e nem para ter exames maravilhosos. A modernidade agora, ela está servindo para integrar o conhecimento médico. Para deixar esse médico até mais humano, né? Porque aí ele vai cuidar melhor do paciente. Porque, gente, e o tanto de médico deprimido? E o tanto médico que se mata? Ninguém quer falar sobre isso, né? Porque a gente entra, a maioria de nós entra querendo ajudar, entra com amor. A dor do ser humano nos toca fundo. Por isso que a gente entra numa coisa chamada faculdade de medicina. A maioria de nós é assim. E, de repente, o que aconteceu com o ser humano e com a medicina? E dá-lhe remédio, 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 e o povo ir perdendo, e baixa, e derrama, e infarta, e vai, que é isso? E o médico se deprime, porque é muita dor, é muito sofrimento quase 24 horas por dia, e a gente não tinha muito o que fazer, sabe? O que eu estou vendo entre os médicos integrativos, os meus professores e os meus colegas também que já se integraram, é que eles estão recuperando o amor à medicina. Porque você vê gente levantando como eu, de uma cama, voltando a andar, voltando a ter força para levantar os braços, que eu não conseguia mais, voltar a conversar, a falar. Que demência, que Alzheimer, que depressão. Era uma lista de diagnósticos. Eu falava, mas doutor, mas esse medicamento é demais, não? Quanto mais o senhor aumenta o remédio, pior eu fico. Não, vamos associar um outro. Mas está piorando, doutor. Não, é o protocolo, é o último protocolo do Congresso X. Mas isso não está certo, não. Mas alguém, eu falo que o Papai do Céu ouviu essa história. Foi muito sofrimento e está sendo muito sofrimento, gente, para todos. Se nós dessemos as mãos aqui, pudéssemos ir ali no hospital, ou em qualquer hospital do mundo, cerca de 80%, 90%, quiçá, ou mais, não precisariam estar ali. Se a gente já tivesse numa situação de saber como prevenir, saber como tratar, essas pessoas já estavam, nem tinham adoecido, ou já estavam curadas. O processo ele é lento, não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai conseguir integrar todo mundo e falar uma nova, né? Mesmo porque as primeiras 20 ou 30 pessoas que vocês forem abordar sobre o que a gente está falando, elas não vão acreditar. Fases da conscientização do ser humano, elas não vão acreditar, depois elas vão falar, por favor, está enchendo, hein? Não, o quê? Você virou crente agora? Como é que é? Você é uma nova seita, isso daí? Por favor, eu tenho mais que, né? Está ocupando meu tempo. Né? Isso aí está muito estranho, você repetindo esse tanto de coisa. Então, gente, calma. Eu falo que todos nós seremos benfeitores ou defensores do bem. Ninja, porque tem que ser ninja para estar nessa história. Porque a 20ª ou 30ª pessoa que te chama de maluco, que você endoideceu, porque você está querendo uma mudança que não existe e que vai ser impossível de ser feita, você desiste. Tem gente que já desiste na primeira vez. E quando a pessoa levanta, você fica lá, olha, porque você está vendo a situação da pessoa, do seu vizinho, às vezes a sua vizinha, gente, recebe um salário mínimo, fica todo lá na farmácia para tratar doenças crônico-degenerativas. E às vezes não tem dinheiro para comprar o pão direito, fica tudo lá na farmácia. Quando a gente fala que é caro mesmo. Eu cheguei numa situação que eu perdi 15 anos de trabalho, eu perdi em remédios, médicos caríssimos, e que mais? Unimed, até não ter um centavo no bolso.
Então, não venham pela dor. Venham, no mínimo, pela curiosidade, se não for pelo amor. Mas é legal vir pelo amor também. Bem, eu vou abrir para uma pergunta. Tem alguém que quer fazer uma pergunta assim, muito, muito bacana, assim, que a gente possa conversar? Extremamente inflamatório. Então a gente pode dar o braço, porque foi o mais difícil para mim também. Eu morei 25 anos em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Imagina, eu ia convidar vocês aqui, todo mundo, para sair da palestra e tomar um café lá em casa. Ah, tá. 4 ou 5 tipos de queijo na mesa, gente. Todo dia. E eu ia acreditar nisso? Mas é claro que não. Tanto é que eu cheguei onde cheguei. Porque quem me tirou disso foi um nutricionista. Quem me tirou daquela cama, a medicina chegou e falou: sinto muito, Ana Lúcia, medicamento demais, nós não sabemos, causa indeterminada. Eu falei: professor, mas eu vou morrer de quê, cara? Sinto muito, nós não sabemos. E aí eu lembrei de um paciente que fazia botox comigo, porque eu atuo há 18 anos na área de dermatologia estética, né? Eu lembrei de um paciente que era nutricionista e que meus professores chamavam ele de charlatão, porque eles trabalhavam com vitaminas, minerais, fitoterápicos, é o que nós fazemos hoje. Vitaminas, minerais, fitoterápicos, modulação hormonal, incentivo ao exercício, né? a nutrição funcional, integrativa. Aquilo era grego para a gente há 15 anos atrás. E meus professores falavam assim: Ana Lúcia, você vai procurar fulano? Ele é charlatão, ele está querendo ganhar dinheiro com vitamina e como é que é? E matinho. Eu falei: professor, olha como eu estou. Quer dizer, o que eu conseguia falar, né? Estou numa cama e demente, cara. É claro que eu vou procurar ajuda. E foi o que eu fiz. Aí ele virou para mim assim, falando: o que aconteceu com você? Eu estava 10 quilos mais magra, 10 não, 7. 7 quilos mais magra que eu estou hoje naquela cama, 3 ou 4 fios de cabelo na cabeça, os dentes meio que quebrados, assim, não absorvia mais nada, um grau de desnutrição ou envenenamento transgênico altíssimo, e envenenamento por excesso de medicamento. Aí ele virou assim: cara, eu não sei o que você tem, nos seus 23 médicos não souberam, mas eu vou fazer o que eu sei fazer. E eu, blá, 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 Eliana, cala a boca. Você vai me ouvir ou não vai? Há 2 anos atrás, quando você questionou que você estava com um pouco sem memória, que você estava meio inchada, meio estranha, fraca, né, esquisita, com dor nas articulações, você estava um pouco deprimida, eu falei para você: para com glúten, com leite derivado. E você fez o quê? Eu falei: eu fiquei dando risada, porque eu não acreditei em nada do que você falou. Eu falei: então, mas agora você vai seguir? Eu falei: mas eu não tenho opção. E outra coisa, você acha que eu vou acreditar que você vai me tirar dessa cama? Como? 6 meses depois, gente, remédio por remédio foi caindo da minha mão. A mente limpou. Cadê o Alzheimer? Cadê a demência? A fisioterapeuta, que ia 4 vezes por semana para me desentrevar daquela cama, ela ia para me ajudar a caminhar e eu conseguia subir e descer alguns lances de escada. As feridas neuropáticas que tinham do joelho para baixo fecharam. O dedo engarra por causa da neuropatia gravíssima do envenenamento, né, que a gente não sabia o diagnóstico, voltou. Eu não tinha mais nada em garra, não tinha mais ferida. E eu falei assim: o que isso? Que conhecimento essas pessoas têm? Esses nutricionistas. Eu nunca chamei de charlatão. Aliás, o Lupécio, né, ele está ouvindo a gente aqui, lá em Belo Horizonte, pelo Instagram. Então, eu nunca chamei esse nutricionista de charlatão. Mas era o que os meus professores adoravam fazer, infelizmente.
Então veio um questionamento, foi quando eu comecei a estudar, muito. Então eu estudo nutrição humana, eu estudo genética humana, eu estudo o que a gente chama hoje de medicina funcional integrativa há pelo menos 20 anos, na tentativa de me salvar, e há pelo menos 15 anos depois que eu saí daquela cama. Então, gente, o que eu estou falando não é o si. Eu estou falando, é um relato de alguém que é uma sobrevivente mesmo. Porque, pela lógica toda, era para eu ter ido por sepse, uma doença renal, né, a gente chama de pielonefrite, uma infecção renal, uma atrás da outra. Não, medicação na veia, porque pela boca não penetrava mais nada. Intestino parou, envenenamento. Bexiga parou. Então eu tinha que fazer as lavagens, tudo, porque não funcionava mais nada. Então não era para ter sobrevivido. Eu acredito que, por um motivo muito especial, Papai do Céu me tirou dali. E 15, 16 anos depois eu estou aqui, colocando o Integrar e Curar na avenida. Eu estava meio tranquila, né? Eu cheguei aqui no Paraná, e eu cheguei assim, meio que sobe e desce. Você acha que foi assim? Levantou da cama e... não. Levantou da cama e de repente caía, de repente levantava e de repente caía. Marcelo, que vai falar daqui a pouco, me viu numa dessas quedas e foi feia, né, Marcelo? E de repente eu estava num congresso em São Paulo, falando sobre nutrição, aquela coisa toda. Alguns meses depois eu fui lá para o chão. E quando eu vim para Apucarana, eu vim no chão também, achando que não ia ter jeito. Então, para acertar o tratamento, não foi fácil. É possível acertar muito, principalmente quando você não está tão grave, gente. Pelo amor de Deus. Então, mudem sem precisar, adoecer tanto, sem precisar ter o câncer, sem precisar ter hipertensão, diabetes. Mas se tiver, vamos integrar do mesmo jeito, não tem problema não. Se eu sair daquela situação, qualquer um sai. Entendeu? Artrite, o diagnóstico meu era de artrite gravíssima. Eu tinha os tornozelos que pareciam pés de patas de elefante. A artrose é a evolução da artrite, né? Porque você inflama. Lembra o que eu falei? A inflamação, ela é silenciosa, mas ela grita na cabeça do seu gene, da sua genética. Se você tem a tendência genética para artrite e artrose, vai igual eu. Você vai parar ombro, vai parar quadril, vai parar tornozelo e vai parar punho. Se é para o câncer, vai para o câncer. Qual que é o câncer que mais mata hoje no mundo? Quem sabe me falar? Câncer de? Mama está em segundo. Intestino, por onde o produto entra. Por onde os transgênicos entram. Por onde os medicamentos em excesso também entram. É o que mais mata. Em segundo é o câncer de mama. Harvard, a Universidade de Harvard, a Universidade Americana, ela proibiu em 2011, por causa dos cânceres, principalmente o câncer de mama, na pirâmide alimentar a presença de leite e derivados. Isso foi em 2011, a gente conseguiu, na realidade, fazer com que retirasse. Mas por que essa informação não chega, gente? Não tem alguma coisa muito estranha? Então tem uma publicidade, um marketing violento para que essa informação não chegue para as pessoas e principalmente para os médicos. Porque nós temos o quê? Nós temos um carimbo na mão, os médicos, que prescreve medicamentos. Então, a gente tirar essa venda é muito complicado, porque a gente vai deixar de prescrever muitos medicamentos e a gente pode esbarrar em muitos interesses que não são aqueles de vida. Entenderam o que eu estou falando? É claro que eu não posso ser muito invasivo aqui, até mesmo para não assustar muito vocês e quem está nos ouvindo também. E com certeza tem muita gente nos ouvindo e vai nos ouvir cada vez mais.
Mas, como diz, bons entendedores, poucas palavras bastam, né? Queijo, mais difícil para mim. Às vezes eu babo, eu olho um queijo, eu saio assim, ai meu Deus. Mas é comer, vem travando. Olha lá. Não, então, não, é difícil. Porque vira uma espécie de uma droga, né? Vira uma espécie de uma droga. O pessoal que estuda mais detalhada a parte da bioquímica, do glúten tem a gluteomorfina. Do queijo tem a caseinofina ou caseinomorfina. Então, ocupam os receptores de opioides, que são os mesmos receptores de heroína, de cocaína. Entendeu como é que é difícil a situação? Dos vícios em geral, né? Gente, eu tinha alguns... Eu queria mostrar para vocês rapidinho alguns slides, sem falar, mas eu acredito que a sua apresentação, não é, Marcelo? Ela está na frente. O Marcelo Oyama, ele veio de São Paulo. Esse menino é o seguinte, ele é um parceiro de ideal do Integrar e Curar. O Integrar e Curar foi um projeto que eu escrevi em 2013, né? E eu lembro que a gente pensa muito igual, muito parecido em relação à condição de saúde e como isso pode ser modificado. A gente acredita realmente de uma forma bem positiva e real que vai ser modificado. As gerações aí daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos vão pegar um estado de saúde muito, muito, muito melhor. Não vai demorar tanto mais. Agora nós temos a internet. Ficar com os 10 dedos roxos de tanto compartilhar aquilo que fez efeito, que fez sentido. Entendeu, gente? Compartilhem. Eu falo, olha, o paciente que às vezes que está bom, está legal, está pulando de alegria, eu falo, mas peraí, você me deve uma coisa altíssima, de altíssimo valor. Eu falo, mas o que foi, doutora Ana? Você precisa passar para frente isso. Não é só você e sua família estar bem. Você precisa ajudar quem não está. E a informação, e essa informação, ela é diária. Ela é diária, ela precisa ser diária. Mas isso é no início, eu dou o toque, porque depois, cada um de vocês que vê pessoas que estavam numa situação muito, muito, muito difícil, levantando e seguindo a vida com saúde, vocês vão ficar mais defensores do que quem já é defensor. Né? Marcelo, então, vem falar hoje sobre o poder da água, o poder curativo da água. Vocês vão perceber que tanto nos eventos presenciais como nas lives que a gente fizer, nós vamos trazer sempre algum tratamento ou alguma abordagem integrativa. Lembra, integrar a medicina é integrar as outras áreas de cuidado do ser humano, que não necessariamente é o médico. Né? Então, as terapias que nós chamamos de complementares ou terapias holísticas. Tá? Então, gente, eu vou pedir licença e vou dar licença ao Marcelo para que ele possa se expressar também. Aí no final. O ideal seria o quê? A de inox, a de porcelana e a de vidro. A de vidro é complicado, quem já usou, porque gruda muito a comida, né? É terrível para você cozinhar. Tem a de inox e a porcelana mesmo, porque tem aquela de alumínio com revestimento de porcelana que aquilo acaba soltando. Ela é mais em conta, entendeu? Eita. Tranquilo? Boa noite a todos. Ana, posso a palavra agora? Obrigado. Boa noite a todos. Bom, como a Ana me apresentou, Marcelo Oyama, tá? Eu sou de São Paulo, CEO da empresa Xen, e há 11 anos eu venho estudando muito a questão de água, né? A água parece um tema simples, né, que
todo mundo faz de uma forma tranquila, natural, todos os dias, mas a água tem muita diferença. A água pode transformar a nossa vida, desde que a água seja correta, né? A Ana falou muito, a doutora Ana falou muito de alimentação, os tipos ideais para você manter sua saúde, para fazer o trabalho da integração, e a água não é diferente. A água também, tendo o seu diferencial, ela vai ser funcional e ela vai desinflamar. Falou-se muito em inflamação. E a água é um agente que pode sim desinflamar e trabalhar para que o seu corpo tenha esse equilíbrio importante, né? Não tem muito como fazer. Eu entrei nessa vibe também da doutora Ana, de melhorar a alimentação, tirar o glúten, tirar o trigo, tirar a lactose, mas é muito difícil, né? De vez em quando a gente derrapa, mas a maior parte dos dias da semana a gente tenta fazer de forma correta e transforma, muda muito a saúde. E a água vem para complementar. Então, hoje eu vou fazer rapidinho para vocês entenderem o que é essa diferença, o que é essa água diferente, tá? Bom, a pergunta fica assim, né? Como está a saúde da sua família, né? Que já faz parte até dessa palestra da doutora Ana, na integração, como que está, né? Muitas vezes eu falo, eu estou bem, levanto bem, trabalho bem, enfim, mas daqui a um tempo, alguns anos, alguém pode estourar um câncer, né? Que é aquela bombinha relógio que a gente não entende, que está dentro de nós armada, que uma hora vai acontecer. E justamente essa inflamação silenciosa, né? Rapidinho, eu também estava assim, mesmo bebendo a melhor água do mundo, há 10 anos, eu estava com essa síndrome metabólica, com um processo inflamatório muito grande devido à alimentação. Então, quando eu fiz essa transformação, mudei meu sistema também de treinos, enfim, respeitei o ciclo circadiano, aí sim eu consegui desinflamar, tá? Então vamos lá. Esses seriam os pilares mais importantes assim, para nós mantermos saúde, mas hoje o meu tema seria água. Só para a gente relembrar e entender, os principais órgãos, os mais importantes do nosso corpo é constituído por água. A sua maior parte de constituição é água. Tudo acima de 70%, como coração, pulmão, sangue e assim por diante. Então, é extremamente importante. E entendendo que o consumo de água é importante, existe uma conta que é 35 ml por quilo. Todo mundo fala, tem que ter no mínimo 2 litros, mas existe essa conta que é 35 ml por quilo. Alguém já sabia dessa continha que eu preciso consumir todos os dias? Parabéns. Tá, então, como eu faço? Eu pego o meu peso total, vezes 0,35 ml, eu vou saber quantos litros eu preciso, no mínimo, consumir por dia. Tá? Aí eu já é uma conta geral. Criança, um jovem, um adulto, um idoso, sempre nessa conta no mínimo. Disso para cima. Existem até umas recomendações, quando você... para fazer um tratamento, você aumenta 10 ml, vai para 45 ml quilo. Tá? Quando você quer se integrar com a medicina, melhorar a sua questão de saúde, você aumenta 10 ml. E quando você quer emagrecer, você aumenta mais 10 ml, vai para 55 ml quilo. Então, você consegue reduzir gordura com o consumo de água. E o que nós temos assim disponível para consumo? É a água da torneira, que é filtrada, ou você compra uma água mineral, né? Ou, enfim, você não tem mais outros recursos de consumo, seriam só isso. E será que essa água, então, que eu estou consumindo, é essa água perfeita, é essa água funcional? Essa fica a pergunta. Agora a gente abre os parênteses, e uma água perfeita, funcional, ela tem que ter essas 5 características. Que seria pH, pureza, condutibilidade, atenção e ORP. A gente vai falar rapidinho de 3 principais que a maioria não conhece, que seria a questão de pH, da água, Todo mundo entende o que é pH? Aí eu falo rapidinho, só para a gente poder lembrar. Então, pH é o equilíbrio de todos os líquidos, que é o balanço de hidrogênio dos líquidos. E esse balanço, ele vai numa escala de 0 a 14, onde o seu centro
é 7, que é chamado de neutro, e tudo que é acima de 7 é alcalino, e tudo que é abaixo de 7 é ácido. E todo ser vivo, ele necessita de um pH equilibrado para se manter em vida e se manter em saúde. Nós, seres humanos, precisamos de um pH levemente alcalino. Então, ter uma alimentação mais baseada em alcalino é interessante? Sim. Beber líquidos mais alcalinos é interessante? Com certeza. Então, esse seria um dos itens da questão de pH, ok? Tanto é verdade isso que na década de 30, um médico cientista alemão, Dr. Otto, ele comprovou que células cancerígenas não se proliferam em ambiente alcalino. Se nós mantermos esse ambiente, que é o extracelular em ambiente alcalino, a gente não estabiliza, não deixa o aumento dessa célula proliferar, enfim, você consegue, com tratamentos adequados, melhorar essa condição. Na outra questão é o microcluster, que seria a estruturação molecular de água. Que existem águas que hidratam e águas que desidratam. Então, isso vai depender da sua estrutura. Se é uma estrutura de cluster, que é a estruturação molecular de água, ou ela é macro, grande, ou ela é micro, pequena. Infelizmente, as águas disponíveis que nós temos, todas elas são macro. Então, a grande maioria não hidrata o suficiente. Por mais que você consuma a quantidade ideal, ele não traz essa hidratação necessária. Só uma outra informação: muita gente acha que beber muita água é interessante e já está hidratado, e não é bem assim. A hidratação se mede no intracelular, no que está dentro da célula. 66% de todo líquido do nosso corpo está dentro. Então, se a água não tiver essa capacidade de entrar no seu interior, passar pela membrana e hidratar de verdade a célula, você pode beber 5 litros e não estará hidratado. Isso acontece. Tudo depende dessa estruturação. Aqui uma ilustração de como é feito esse macro ou microestruturação molecular de água. E uma água ideal teria que ter entre 6 a 8 moléculas de água. Então, essa seria uma água perfeita, curativa. Bom, o próximo ponto seria ORP, que significa potencial redutor oxidativo. Todas as nossas águas, ela tem essa medição. Se ela for positiva, ela é oxidante. Se ela for negativa, ela é antioxidante. De novo, infelizmente, todas as águas disponíveis para consumo têm esse ORP positivo, ou seja, elas são oxidantes. Oxidar é enferrujar, desgastar a célula, enfim, você envelhecer as nossas células. E, infelizmente, as nossas águas são assim. Tanto é que se nós pegarmos uma água mineral e colocarmos um clips lá dentro, no dia seguinte, esse clipe está enferrujado, porque oxida. E para que a gente possa ter uma água perfeita, curativa, essa água tem que estar com esse ORP negativo. Quanto mais negativo, melhor. Então, aqui a gente tem uma ilustração para termos uma ideia de quanto seria esse ORP ideal. Também, da mesma forma, ele parte do zero. Se ele for do zero acima, positivo, ele é oxidante. Se for do zero abaixo, negativo, ele é antioxidante. Então, o que são os oxidantes? Águas minerais, isotônicos, vinhos, bebidas alcoólicas, água de torneira, que ele vai ter em torno de mais 100, mais 200, ou seja, extremamente oxidante. E o que são antioxidantes seriam os chá verdes, vitamina C, acerola. E existem tecnologias que conseguem deixar essa água muito antioxidante em torno de menos 400, menos 350. E a função, e como que funciona isso, na verdade? Como que ela é oxidante ou antioxidante? Todo radical livre, a parte danosa de um radical livre, ele quer roubar um elétron das nossas células. Isso desestabiliza, isso desintegra, isso envelhece.
E quando o ORP negativo está presente numa água que você consome, ele doa esse elétron para esse radical livre, fazendo com que haja essa estabilidade, ou seja, ele paralisa a função nociva do radical livre, não deixando degenerar uma célula, ok? Essa é a função desse ORP negativo. Bom, e esse seria então o trio mágico de uma água funcional, uma água curativa, que infelizmente nós não temos acessos no mercado comum para esse tipo de água, porém, existem tecnologias que produzem isso e também são produzidas principalmente no Japão. Lá existem hospitais, deixa eu coletar aqui. Essa é a forma de como faz esse tipo de água curativa. O mais importante disso tudo, além dessas características, seria o hidrogênio, que seria o H2, que é um estimulador de mitocôndria. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão fica muito técnico, mas é isso que faz a regeneração celular. Várias certificações, eu quero mostrar isso. E são mais de 150 hospitais no Japão que trabalham essa tecnologia em água para fazer tratamento em pacientes com doenças degenerativas, ou seja, doenças extremamente inflamatórias. E lá se consegue tratar isso apenas consumindo esse tipo de água. E tem um hospital que, para tratar a saúde de uma pessoa com patologia nesse nível, se dá água, né? Isso a gente já consegue ter disponível no Brasil, tá? Vários especialistas apoiam essa causa e comprovam por ter vários trabalhos científicos, né? Dr. Hiromi Shina, Dr. Lai Ribeiro. E aqui, só para a gente finalizar, lá no Japão existe uma televisão investigativa que vai até esses hospitais e acompanha esses casos antes e depois. Uma criança com dermatite tópica aguda, com 3 meses de consumo e aplicação em pele, ele tem essa melhora, aqui já é um adulto. Uso também em pé diabético, pé de atleta. Aqui um nível mais profundo em células, que seria em microscopia em campo escuro, a melhora de doenças. E o antes e depois. Bom, então foi muito rápido, isso tem muito detalhe para ser discutido. Entra em vários setores da saúde, sim. E a água depois, bem pura, tá. tirada da bomba e colocada no filtro, é saudável? Então, na verdade, assim, infelizmente, o nosso solo, como a doutora falou, é muito pobre e é contaminado, né? E a água do poço, por ser água na parte profunda da parte da crosta terrestre, vai depender muito do local, né? Dos minerais que ela vai receber ao fazer esse processo de filtração normal, natural, né? Para fazer esse lençol freático, e se tem alguma contaminação ou não. Então, para falar se essa água está própria para consumo, é necessário fazer um ensaio de potabilidade, né, para ver a questão de minerais, se tem coliformes fecais ou não, a questão também do próprio pH, se ela está própria para consumo ou não. Então são vários laboratórios porque existem laboratórios que fazem esse ensaio, que o nome é potabilidade de água, que ele já tem determinado pelo Ministério da Saúde quais ensaios que tem que ser feito nessa água para saber se ela está própria para consumo. Então, a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente fala assim, porque a água de mina, a água de poço é boa, é cristalina, né? Mas a água engana bastante, então a gente precisa ter essa certeza, tá? Antes de fazer o consumo. Obrigado. Bom, era esse recado que eu tinha para passar para vocês e devolvo a palavra então para a doutora Ana. Obrigado pelo espaço, doutora, e boa noite a todas. Obrigado. Alô? Alô? Chegando aí, gente? Tá, não tá? Chegando? Bem, agora a nossa terceira e última parte, para a gente poder finalizar, porque o pessoal que também está online deve estar, né? Um pouco cansadinho também. Aqui, olha, eu vou passar alguns slides
como se fosse uma aula mesmo, né? Porque a gente teve essa conversa que eu achei importante, sabe, gente? Não tem como falar dessa área da medicina sem citar experiência, né? Ainda mais assim, o que eu conheço, ele é 90% experiência na pele, literalmente, e 10% muito estudo, né? Não é uma coisa assim, tipo, eu estudei teoria, agora eu estou colocando na prática, né? Eu tive muita prática e estou colocando na prática também, misturado com a teoria, né? Então, olha só, precisamos urgentemente, sabe o que, gente? Treinar médicos, treinar todo mundo, mas principalmente treinar médicos. Então, eu vou pedir muito para vocês, nos ajudem, incentivem os próprios colegas a mudar, entendeu? E os próprios colegas que estão assistindo também, eles já estão tocados, eles já estão se sensibilizando para a necessidade de mudança, porque é muita dor e é muito sofrimento. É muita gente nessa fila de adoecimento e morte desnecessário, né? Então é resgatar mesmo, é tudo. Resgatar os conhecimentos ancestrais também, as medicinas ancestrais, né? A cura pela natureza. E por que não? Porque os medicamentos em excesso, eles dão tantos efeitos colaterais que o seu chá deixa de fazer efeito. O seu emplasto, a sua tintura, tudo que o seu bisavô funcionava lá atrás, com esse tanto de efeito colateral de química no corpo, de química mesmo, e da inflamação no prato, né? E um corpo inflamado, o que acontece com ele? Ele deixa de ser alcalino, ele passa a ser ácido. Cadê o Marcelo? Não é, Marcelo? E aí ele não vai, um meio ácido é um meio próprio para adoecimento, principalmente para câncer. Ou seja, mistura os conhecimentos e para tudo na questão da inflamação. Gente, não vou ficar... Isso aqui vai ser bem rapidinho, vamos lá. Aqui, ó, princípios da medicina funcional integrativa, né? Existe uma abordagem que considera todos os fatores que influenciam a saúde e o bem-estar do paciente. Ou seja, não é só o físico. Você tem que estar com a parte física, mental, emocional, né? Mental, emocional, física, ambiental, que a gente falou, e o que mais, gente, que a gente pode acrescentar aqui? Que eu acredito muito. Espiritual, ou seja, sua ligação com Deus, ou com o ser superior, respeitando aqueles também que são ateus, né? Eu não acredito muito que existe alguém e tal, mas eu, no caso, acredito. Então, espiritual, física, mental, emocional e ambiental, tá bom? Princípios da medicina integrativa. Uso de métodos convencionais, ou seja, os tradicionais, que até hoje a gente tentou conhecer, e os alternativos. Então, junta os conhecimentos para facilitar a resposta de cura do corpo, porque o corpo ele é bom para se autocurar. A gente precisa mostrar o caminho. Se a pessoa levanta de uma situação terrível, é porque o corpo aprendeu a se autocurar, mas precisa fazer o caminho correto. Princípios da medicina integrativa. Intervenções menos agressivas, menos invasivas, é o que nós fazemos. E menos prejudiciais quando possível. Quando precisar amputar uma perna, vai ter que amputar, mas a gente não quer que chegue a precisar amputar essa perna. E amputa a perna porque está inflamado demais. Né? O diabetes é uma das situações mais inflamatórias que existe. E, quiçá, diabetes tipo 2, que é a maioria, reverte-se com o prato. Mas eu vou ter que aprender a comer direito. Vai. Ou senão você vai suportar as consequências do diabetes. É simples assim, a gente colhe o que a gente planta. Quando possível, enquanto a pessoa é abordada... Opa, desculpa, gente, peraí, desculpa, estou apanhando aqui, peraí. Aqui, intervenções menos invasivas quando possível, enquanto a pessoa é abordada como um todo indivisível. O que aconteceu com a medicina em 1970 e para cá?
ela foi quebrada, ela foi partida. Chama relatório Flexner. O relatório Flexner quebrou a medicina. Hoje o colega sabe tratar do joelho, ou do olho esquerdo, ou do cotovelo, ou do coração, ou só do intestino, ou só do olho. Entendeu, gente? Não dá. Eu sou especialista também. Eu fiz cirurgia geral, eu fiz depois dermatologia, especializei na estética. Mas espera aí, eu sou médica. Eu sou clínica geral também. É a base da medicina, é a clínica geral. Não dá para ficar nessa, eu só cuido do olho esquerdo, ou do pé, ou do cérebro. Calma aí, mas o restante todo adoece tudo. Então, juntar, integrar de novo o ser humano, assim como a gente está integrando o médico, assim como a gente está integrando vocês. Para de pensar partido, entendeu? Tem que pensar tudo junto agora, né? O conceito de que a medicina é baseada na ciência. A prática da medicina funcional integrativa é orientada para a investigação e é aberta à consideração crítica dos novos paradigmas. Ou seja, contra fatos não tem argumentos. Se esse caminho está dando certo, o paciente está melhorando, por que eu vou ficar fixado só nos protocolos que estão adoecendo, às vezes até matando? Entender, né? Então, a relação entre o paciente e o médico é de cooperação. Eu coopero com você, você coopera comigo. É troca, é ajuda mútua. Não tem mais aquela coisa do Deus fala, o outro nem fala, né? O outro engole. Entendeu? Isso não funciona, gente, pelo amor de Deus. Não dá, né? A relação ela tem que ser de cooperação. Depois, se vocês quiserem entrar, ABM Funcional Integrativa. Esse daqui é o Instagram da Sociedade Brasileira Funcional Integrativa. Na verdade, é Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. ABM Funcional Integrativa. Muito legal. Então lá vocês vão ter pessoas muito interessantes e conhecimento do bom para poder seguir, tá? ABM Funcional Integrativa. Aí, relação de parceria. Não é relação de poder. Essa relação de poder não deu muito certo, não. Adoeceu o mundo todo, né? Aqui, cuidado, pode afetar o seu intestino. Olha lá. Remédios, eu coloquei antibióticos aqui, mas a gente adora usar antibiótico, né? Antibiótico destrói as bactérias boas. Álcool, glúten,